Quando nós pensamos no que são equipes, composição de equipe e tudo mais, é sempre uma necessidade muito importante entender muito bem o conceito de equipe, o conceito de grupo e por que isso é tão diferente. Quando nós vamos para a prática de gerenciar equipes, quando nós vamos motivar pessoas e ter de fato ali um grupo de pessoas trabalhando, nós precisamos ter esses conceitos separados e diferenciados para que a gente consiga ter o máximo de eficiência. E quando a gente fala do que é uma equipe, né? Uma equipe ela é um grupo de indivíduos, todos trabalhando juntos para um propósito comum, né? Então, uma equipe é uma junção de várias pessoas que estão de fato juntas ali, atreladas por um objetivo, por um propósito comum. Os indivíduos que compõem uma equipe idealmente devem ter objetivos comuns e pensar nas mesmas linhas, ou seja, pensar da mesma forma, pensar do mesmo modus operandi. Indivíduos que não são compatíveis entre si nunca podem formar uma equipe. Eles devem ser semelhantes, se não os mesmos interesses, processos de pensamento, atitude, percepção e gostos, né? Por que a gente fala que a gente tem uma equipe e às vezes a gente tem um grupo, né? A gente sempre tem essa analogia do grupo versus equipe. Eu gosto sempre de trazer a visão do super-herói. O super-herói tem uma equipe de heróis reunidos, né? Então eles formam uma equipe. Por que eles formam uma equipe? Porque eles têm um objetivo em comum. Se a gente pega os Vingadores, por exemplo, qual que é o objetivo da equipe dos Vingadores? De fato é salvar o planeta. Então dentro dessa conjectura de equipe, eles querem salvar o planeta. Então todos eles ali, o mais fraco, o mais forte, o objetivo é o mesmo, salvar o planeta, salvar o universo, por assim dizer. Então, o que acontece? Eles pensam da mesma forma, eles querem da mesma forma. E aí o que acontece? Você já deve ter visto filme de super-herói, você já deve ter visto os filmes de super-heróis que acontece aonde um ou outro tem um pensamento diferente de como trabalhar as coisas e a equipe ela se desfragmenta, né? Ela vai fragmentar. Por quê? Porque um está com um objetivo, eles estão com os mesmos objetivos, eles querem salvar o planeta. Só que um está querendo traçar um caminho de um jeito, onde ele pode ser mais enérgico, ele pode ser mais agressivo, enquanto os outros não estão querendo seguir esse caminho. E isso faz com que eles decidam se separar para que eles consigam ter o que eles querem separados, né? Eles não são mais uma equipe, porque por mais que eu possa ter o mesmo objetivo, mas eu estou querendo seguir caminhos e formas diferentes e isso afeta a equipe como um todo. Então, quando a gente pensa que um grupo, né, a equipe é um grupo de pessoas reunidas. Só que quando a gente fala de grupo de pessoas reunidas com um objetivo em comum, né, porque um grupo ele não necessariamente é uma equipe. Um grupo pode ter indivíduos com interesses variados, atitudes e também processos de pensamento. E não é necessário que os membros do grupo tenham um objetivo comum a alcançar. Né? Pessoas reunidas na fila de um banco são um grupo de pessoas, mas não quer dizer que elas são uma equipe. Né? Uma equipe deve ter pessoas que têm um objetivo em comum e que todos devem trabalhar juntos e se esforçar para alcançá-los. Por isso, quando a gente fala de equipes dentro das empresas, a gente precisa ter em mente que para eu poder montar uma equipe, você é líder, você é gerente, você quer ter uma equipe, você precisa primeiro traçar um objetivo. Né? Qual que é o objetivo que você quer alcançar? Então, por exemplo, eu quero uma empresa crescer, eu quero faturar, eu quero ter lucro, tenho que ter esse objetivo. E aí eu tenho que contratar pessoas que, de fato, vão compartilhar esse mesmo objetivo. Ou seja, o objetivo de ganhar dinheiro, o objetivo de ter um crescimento profissional, o objetivo de ter uma grande empresa, o objetivo diverso, mas que seja o mesmo objetivo que eu. Porque todo o direcionamento que eu der, elas vão entender e elas vão acatar e vão realizar todos os direcionamentos que assim eu passar. Porque senão, elas, toda vez que eu passar alguma coisa, elas vão ficar, mas para que isso? Isso não condiz com o objetivo. Por isso que várias pessoas pedem demissão de empresas e vão para outras empresas. Não é porque você é uma empresa ruim, porque você tem uma empresa ruim, uma empresa que não respeita o funcionário. É porque os objetivos talvez não sejam compatíveis com aquilo que realmente elas precisam. Elas têm objetivos diferentes e elas querem seguir caminhos diferentes. Então, quando a gente vai para a questão de evoluir além de equipe, a gente tem um time, né? Os membros eles se complementam, dentro de um time eles têm que se complementar. Todos os membros devem ajudar uns aos outros e trabalhar em uníssono. Os interesses pessoais devem ficar em segundo plano e todos eles devem entregar o seu nível melhor para atingir o objetivo. Os membros não devem discutir entre si ou subestimar o outro membro. As organizações têm uma equipe de vendas, administração, operação de recursos humanos e assim por diante. E todos os membros de vendas trabalhariam juntos para atingir a meta e gerar receita para a organização. Por que a gente fala um time? Porque o time ele é a junção de várias equipes. Então, na empresa eu tenho várias equipes que estão trabalhando separadamente. Só que quando a gente fala de time, todas essas pessoas, de fato, né, essas equipes, elas trabalham com um objetivo,
uma meta, que é, por exemplo, vender mais, e aí elas sabem que se um membro de um time, de uma outra equipe, não está conseguindo atingir o seu resultado, eu preciso estar mexendo. Porque a gente pega, por exemplo, dentro de um time de futebol. Dentro de um time de futebol, eu tenho várias frentes. Eu tenho o ataque, eu tenho a defesa, eu tenho o goleiro, né? Eu tenho o centroavante, eu tenho o lateral, e todos eles sabem o que eles precisam fazer para alcançar a vitória do jogo. Só que eles sabem também que um pode falhar, e se falhar, tem outra pessoa, e eles confiam em outra pessoa para poder fazer com que aquilo aconteça. Imagine você que trabalha numa empresa e você realmente, vocês têm um planejamento de crescer o faturamento, querem lucrar e vender muito mais. Você tem que confiar que o seu time de vendas vai ser apto o suficiente a vender mais, para que assim você que está às vezes na operação, você que está fazendo outras atividades, você consiga ter o resultado que você precisa, sem depender, sem se preocupar se está vendendo ou não, porque você tem certeza que o seu time vai vender. Então eu não vou subestimar, meu time é fraco, meu time não. Meu time é forte, meu time consegue, a gente vai conseguir bater as metas de vendas sim. Como que é um tamanho de equipe? O tamanho da equipe ele depende da complexidade da tarefa que vai ser realizada. Idealmente deve consistir de 7 a 10 Olá, membros. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Consiste de 7 a 10 membros. Muitos membros dentro de uma equipe levam a confusões e a mal-entendidos por muitas das vezes. Nem sempre é necessário uma equipe. Elas vão ser formadas quando a tarefa é um pouco complicada. O único cérebro, às vezes, pode não tomar todas as decisões críticas sozinhos. Assim é formada onde os membros contribuem igualmente, facilitando a tarefa. Uma equipe pode realmente criar maravilhas se todos os membros trabalham em uníssono. Então, o que acontece? Uma equipe ela pode ser para uma determinada tarefa, um determinado objetivo, só que eu tenho que ter noção de que aquela tarefa ela vai se extinguir. Então, por exemplo, né, eu tenho ali a minha meta da minha equipe de faturar, por exemplo, R$ 200 mil. Então, eu escolho as pessoas que vão se comprometer com esse faturamento de bater R$ 200 mil. Então, eu estou trabalhando ali, bater os R$ 200 mil, eu preciso estabelecer um novo objetivo. E eu preciso fazer com que as pessoas, né, decidam seguir essa tarefa e tenham como objetivo fazer isso. Se realmente bater, por exemplo, 400 mil, bater 500 mil, etc. Mas isso só acontece o seguinte, eu preciso definir. Então eu tenho que definir uma nova tarefa, um novo objetivo, para que eu possa renovar minha equipe, renovar meu time. Então, muitas das vezes, a equipe ela pode se desfazer. Finalizou aquela tarefa, não tem uma tarefa, eu vou finalizar. Imagine só que agora eu quero fazer com que o meu time ele tenha o máximo de qualidade e eficiência de trabalho dentro da operação. Então, nem sempre as pessoas que vão se comprometer em executar mais rápido para a gente poder atingir os R$ 200 mil são as mesmas pessoas que vão me entregar uma qualidade muito melhor do serviço. Então, eu tenho que alterar a minha equipe. Então, a equipe ela é mutável, ela não é uma equipe para a vida toda. Ela vai se alterar de acordo com a tarefa e a missão que lhes é dada. Depois, né, a gente tem os 4 estágios de desenvolvimento de uma equipe. O primeiro estágio é o estágio de formação. O estágio de formação, durante esse estágio, os membros do grupo podem ficar ansiosos e adotar a atitude de esperar para ver. Eles serão formais um para o outro, não haveria uma ideia clara de metas ou expectativas, e além disso, eles podem não ter certeza do motivo de estarem lá. A equipe começou agora, ninguém se conhece direito, todo mundo está meio, né, por que vai acontecer, o que pode estar acontecendo, não estou sabendo muito bem lidar com a situação. Este é o estágio em que a pessoa precisa escrever o seu próprio regulamento ou declaração da missão, além de esclarecer metas. O mais importante aqui é que as metas devem ter um buy-in pessoal. O que é um buy-in pessoal? As pessoas elas precisam elas mesmas definir as próprias metas. Então você tem uma meta geral, por exemplo, a equipe tem que faturar 200 mil,
mas o que cada pessoa vai representar dentro dessa meta, ela tem que mesmo dizer. Ao fazer isso, né, será possível estabelecer limites e determinar o que é esperado. Assim, os membros se conhecerão, fazendo tarefas sem conflitos. Isso constrói um compromisso com o objetivo maior. E assim, durante o estágio de formação, os membros estarão em processo de se conhecerem e ficarem à vontade com eles. Então, eu não estabeleço, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso quando eu estou formando a equipe. Deixo que eles mesmos se definam as suas metas para que eles realmente tenham o compromisso de cumpri-las. O segundo estágio é o Storm. Durante esse estágio, os membros estão ansiosos para seguir em frente. Conflito pode surgir à medida que as pessoas tendem a trazer ideias diferentes sobre como atingir metas. Nesse momento, eles notam diferenças em vez de semelhanças. Isso leva alguns membros a desistirem mentalmente ou fisicamente da tarefa. Nessa fase, a comunicação é importante. A tensão vai aumentar, portanto, reconhecer publicamente as conquistas também se torna importante, assim como participar de reuniões e a diversidade precisa ser valorizada. Dessa forma, durante a fase de Storm, os membros começam a mostrar os seus estilos reais. Eles começam a ficar impacientes e eles tentam investigar a área do outro, causando irritação e frustração. O controle se torna a principal preocupação durante esse estágio. Então eu preciso começar já a trabalhar, eles começam a puxar a corda um para o lado do outro, e a gente precisa ter um trabalho um pouco mais de controlar, de fato, as pessoas que estão aqui na fase de Storm. O terceiro estágio é o estágio de normatização. Esse estágio é quando as pessoas começam a reconhecer maneiras pelas quais são iguais. Elas percebem que estão nisso juntos, assim tendem a se tornar mais sociáveis e podem esquecer o seu foco em favor de se divertir. Este é o momento de ajudar no treinamento, se aplicável. Torna-se importante encorajá-los para que se sintam à vontade uns com os outros e com os sistemas. Além disso, o grupo precisa manter o foco na meta. Assim, durante o estágio da normatização, a resolução de conflitos, há maior envolvimento dos membros e há um sentimento maior de nós do que eu. É claro que na normatização as pessoas tendem a abandonar metas, então a gente tem que focar em fazer com que as metas aconteçam. E o último estágio é o estágio da realização. Essa etapa é quando os membros são treinados, competentes e capazes de resolver os seus próprios problemas. Nesse momento, as formas precisam ser vistas para desafiá-las e desenvolvê-las. A equipe está madura e os membros entendem os seus papéis e responsabilidades. Eles exigiriam mais entradas nos processos. Os membros seriam automotivados e autodidatas. Assim, os seus esforços precisam ser reconhecidos. O crescimento deve ser incentivado. Isso é feito com novos desafios para a equipe de forma constante, porque a equipe já está mais sênior, ela já está mais experiente. Assim, no estágio de execução, são controladas práticas leais e produtivas. O foco está presente tanto no desempenho quanto na produção, quando a gente passa aqui para a etapa da realização, o estágio aqui de execução / realização, que é quando as pessoas começam a realmente executar o trabalho da maneira como elas deveriam ser, sem que haja ali, né, a questão de ficar regulamentando, né, a questão de ficar pedindo ou perguntando se elas estão produzindo ou não. Elas produzem porque elas querem e porque elas sabem que elas estão comprometidas com a meta. Então a gente tem isso dentro de equipe. Equipe é uma tarefa muito difícil de se montar, mas a gente tem que sempre pensar nisso. A equipe precisa ter um objetivo em comum. Se não tem um objetivo em comum, é apenas um grupo de pessoas, em que não é algo ruim. Mas eu tenho que pensar, eu preciso de um grupo ou eu preciso de uma equipe? Então, eu espero te ver na próxima aula para a gente ainda se aprofundar mais na gestão de equipes e também falar sobre motivação. Espero que tenha gostado dessa. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!